refrescante, estimulante e saboroso. Mas as bebidas energéticas podem ser também perigosas e podem ter sido a causa da morte de Gustavo Castanheira, de 17 anos. Uma bebida muito tomada pelos jovens, o energético pode ter sido responsável pela morte de Gustavo Castanheira, de 17 anos. O adolescente era irmão do funkeiro MC Gui. Segundo o pai, o jovem consumiu a bebida em excesso e passou mal. Ele morreu após sofrer uma parada cardíaca. Ele bebeu muito energético, procurei saber agora, muito energético. Então pode... A gente não sabe, né? A gente só vai saber mesmo com a autópsia. Os médicos começaram a fazer massagem cardíaca e a gente acompanhando de fora e eu gritando: Gustavo, acorda, filho, eu tô te esperando, não vai embora, pelo amor de Deus. Mas eu achei que era uma brincadeira. De acordo com esta nutricionista, os energéticos possuem substâncias que devem ser ingeridas com cuidado. Tudo que a gente toma em excesso, ele ocasiona um mal. Né? Por quê? Porque a gente já está tomando aquele alimento, aquele suco, um suplemento alimentar, quer que seja, em excesso. Então isso pode causar danos realmente à saúde. O energético, ele é benéfico sim, a gente tem que saber a quantidade de tomar, não podemos exceder essa quantidade. Algumas pessoas com problemas de saúde precisam evitar tomar este tipo de bebida. O hipertenso, insuficiência cardíaca, problemas renais, então essas pessoas elas não podem estar tomando o energético. A nutricionista explica que os energéticos são recomendados a atletas e também a pessoas que praticam exercícios físicos. Ele é recomendado para atletas ou pessoas que não são atletas, mas que fazem academia ou que têm um período muito longo de trabalho. Por quê? Porque além de acelerar o metabolismo, né, ele vai estar ajudando a acelerar o metabolismo, consequentemente ajuda na perca de peso e ele tem a cafeína e a taurina. A cafeína, ela deixa a gente mais esperta, né? Deixa a gente mais acordado, tira mais aquele sono das pessoas que precisam acordar muito cedo para trabalhar. E a taurina, que é um aminoácido, né? Então, a função desse aminoácido é justamente repor o cansaço que a gente está no corpo. Então, a função dele é essa. O funkeiro postou nas redes sociais fotos ao lado do irmão com as frases: "Meu irmão, meu amor, o cara que eu mais amo nessa vida. Deus levou ele." Nesta outra, MC Gui lamenta: "Que bom seria se ele voltasse. Não me conformo." O corpo de Gustavo foi velado e enterrado ainda ontem em um cemitério de São Paulo. Que triste, né? Para falar mais sobre os riscos do consumo indiscriminado dos energéticos e nos alertar sobre os cuidados com o coração, recebo o Dr. Valério Vasconcelos. Bom dia, Dr. Valério. Seja bem-vindo. No caso do que aconteceu, que o Brasil está acompanhando, a morte do irmão do MC Gui, um rapaz, um jovem de 17 anos, né? Ser surpreendido pelo coração não é normal, né? Isso é algo que chama nossa atenção. O que é que o senhor acha pontual nesse acontecimento do irmão do MC Gui? É lamentável, mais uma morte súbita, né, que acontece no nosso país, né, e principalmente porque acontece numa pessoa jovem, né. Hoje o que a gente sabe é que as arritmias cardíacas, elas matam muito no Brasil, sobretudo em pessoas jovens e em pessoas que você tem uma aparência de saúde, né. Então, no passado se tinha a ideia de que quem morria era o idoso. Verdade. E isso hoje já não é bem assim. Hoje a gente vê atletas, jogadores de futebol. Verdade. E neste caso, em especial, de um jovem de 17 anos, né? O que se sabe é que tem várias causas. As arritmias, elas podem ser em decorrência de vários fatores, inclusive problemas cardíacos e também em decorrência de fatores externos, como, por exemplo, o consumo em excesso dos energéticos, principalmente se esses energéticos eles estiverem associados ao álcool, por potencializarem o efeito do álcool. O energético leva às arritmias cardíacas, que a arritmia cardíaca, na verdade, é o quê? É uma incoordenação do coração. O ritmo do coração, que normalmente é coordenado, ele passa a ficar descoordenado. É como se, a gente compara muito o seguinte, é uma pessoa que está, um comandante remando um barco, várias pessoas remando no mesmo sentido, de repente, todas elas, cada uma passa a remar de forma diferente. Então, o barco nem vai para frente nem para trás. É mais ou menos isso que acontece no coração diante de uma situação de arritmia. Como se estivesse acontecendo um curto-circuito. E este curto-circuito, ele acontece muitas vezes em associação com excesso de energético, principalmente se esse energético estiver associado com álcool.
quem acompanhou, quem vem acompanhando as matérias a respeito desse caso pontualmente, a gente percebeu em alguns depoimentos de parentes que ele já vinha sentindo 1 ou 2 dias antes, ele teria sentido uma ânsia de vômito, teria sentido um mal-estar, tentou inclusive vomitar por algumas vezes e não conseguiu, né? Esse mal-estar, doutor Valério, esse quadro de indisposição faz parte dessa questão da arritmia? Pode ter alguma coisa a ver, porque a arritmia, muitas vezes, como eu falei, ela pode acontecer em coração normal e pode também acontecer em pessoas com predisposição, uma predisposição genética, por exemplo, algum tipo de anomalia no coração. Por exemplo, não se sabe se caso a pessoa tem um ecocardiograma, por exemplo, e esse ecocardiograma já mostrava algum tipo de anomalia no coração, essa pessoa tinha uma predisposição a mais. Quer dizer, mesmo que ela tivesse o coração normal, o excesso de energético e de álcool pode levar à arritmia. E se tem anomalia, aí sim, aí é que pode ter a ver com isso. Mas o sintoma, esse mal-estar, normalmente está associado à arritmia, né? Mal-estar, fraqueza, indisposição, tontura, desmaio, a palidez, dor no peito, dor nas costas, sensação de batedeira no peito. Então, são todas coisas associadas à arritmia. A gente viu no VT que entre as composições dos energéticos está a cafeína, né? Que é um estimulante, está em altas doses, né? O que é que tem mais no energético, doutor Valério, que pode prejudicar o nosso coração? Existem outros estimulantes, existe a taurina também. Então, não só a cafeína, como também outros estimulantes. Esses estimulantes, eles deixam a pessoa, muitas vezes, com mais energia, né? Muitas vezes, né? Fica exatamente, o sistema nervoso passa a ter uma excitação maior, né? Isso faz com que a pessoa que, ao ingerir alguma bebida alcoólica, dê a sensação de não ficar embriagado com a bebida, mas numa fase mais tardia, aquele álcool que era para deprimir mais a pessoa, ele vai trazer consequências musculares, insônia crônica, tremores musculares, irritabilidade e até arritmias cardíacas também, né? Então, tem não só a cafeína em excesso, quer dizer, numa dose bem maior, como também muito outras sódio substâncias. Também, né, Isso, doutor Valério? Outras substâncias, exatamente, que podem descontrolar, inclusive, uma pressão arterial. A pessoa que tem um problema, uma tendência a ter uma pressão elevada, pode, diante de uma situação de consumo de energético, ter a pressão descontrolada. Teria alguma faixa etária? Porque o energético hoje é vendido em supermercado, está aí nas prateleiras indiscriminadamente, o consumo é altíssimo, a gente percebe. Tem até criança utilizando, né, dessa bebida. Teria alguma faixa etária? Qual seria a restrição para a ingestão desse A líquido? restrição seria, basicamente, pessoas portadoras de problemas cardíacos, estas pessoas não deveriam consumir, né? Principalmente criança não precisa, que já tem energia para dar e vender. Já tem muita energia. Então, o energético, ele é com uma avaliação nutricional, com avaliação médica. Então, algumas pessoas poderiam consumir desde que dentro de um limite, dentro de segurança para aquela pessoa. Mas algumas pessoas, principalmente portadores de arritmias cardíacas, não deveriam nem chegar perto, porque aumenta a chance de ter uma arritmia cardíaca. E a mistura com a bebida alcoólica, que é essa, né, que é o grande foco, né, que é o grande X da questão do energético, né? Essa brincadeira de você estar bebendo e aí tá aproveitando do energético para tirar essa sensação realmente do cansaço, que é natural, né? Ou então da bebedeira excessiva, né, que ele lhe dá um toque de lucidez ali naquele momento. É uma bomba, né, exatamente. O energético por si só estimula, e a bebida que a pessoa vai consumindo mais por conta do energético, porque se ela estivesse bebendo sem o energético, ela beberia menos. Não aguentaria tanto. Então, o energético, que por si só já é estimulante, faz com que ela consuma mais álcool e por mais tempo. E o álcool também é um excitante do músculo cardíaco. Então, não só o energético passa a ser um causador de arritmia, como também o álcool também pode provocar arritmia. Então, os dois, eles têm um potencial bem maior de provocar algum tipo de arritmia e parada cardíaca, caso essa arritmia não seja tratada num tempo bem precoce. É muito sério. Lembrando que a gente está batendo esse papo aqui sobre esse tema, né? Essa é uma das suposições ainda. O laudo sobre a morte do irmão do MC Gui ainda não saiu, né? Mas tudo indica que ele tenha consumido excessivamente, segundo depoimentos de familiares que estavam com ele lá no churrasco, né? Apesar do laudo ainda não ter saído, a gente já está
precavendo, né, doutor Valério? O senhor estava falando que o aumento do consumo de energético subiu de uma maneira, né, enorme aqui no país. Então, fica o alerta aqui para o jovem que está assistindo, que gosta de se divertir, de ir para a balada, que está consumindo excessivamente, para prestar atenção e ter cuidado com a saúde, né? Claro, é importante procurar saber se a pessoa tem algum tipo de problema antes de consumir, ter uma orientação, né, nutricional é importante também, e evitar o excesso, né? Principalmente evitar o excesso de álcool também, né, que muitas vezes está associado ao energético. Agora, o senhor falou da questão de saber se tem algum problema cardíaco. Muitas vezes as doenças cardíacas são assintomáticas, por isso que pegam a gente tão de surpresa. Exatamente. O jovem, a criança que está, a mãe e o pai que estão nos assistindo, é interessante levar para um cardiologista. Se a criança ou o adolescente tiver com mal-estar, sentindo de repente uma dor no peito, qualquer sintoma, que geralmente a gente releva, né? Porque jamais o coração de uma criança ou de um adolescente vai ter algum problema. É isso que a gente pensa, né, doutor Valério? Tem que levar no médico, né? Claro, claro. Qualquer sintoma de dor no peito, de cansaço, de palpitações, de sensação de batedeira no peito, às vezes palidez, isso tem que ser visto e tem que ser avaliado com eletrocardiograma, ecocardiograma e outros exames, caso você detecte algum tipo de anomalia num desses exames que eu falei. Mas é importante. E uma coisa interessante é que as arritmias, elas acometem todas as faixas etárias. Claro que aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que têm um histórico familiar ou que já têm um problema cardíaco sabido, ou que já sofreram algum tipo de cirurgia cardíaca, elas têm uma chance maior. Mas hoje os jovens, eles são acometidos. Então, qualquer faixa etária, inclusive crianças também. Então, é necessário qualquer sintoma de palidez, mal-estar, fraqueza, desmaio, né, tontura, ser avaliado se não está tendo um tipo de arritmia. Verificar que o pode, coração. caso essa arritmia não seja corrigida, pode levar a uma parada cardíaca e morte súbita também. É muito sério. Agora, a gente costuma ouvir, doutor Valério, eu quero que o senhor confirme ou não, que no coração do jovem é muito mais grave, né? O idoso, né? O adulto, ele aguentaria mais, né? Esses sustos aí do coração. E que o jovem não. Quanto mais jovem, né? A gente escuta muito. Isso é mito? Isso é verdade? O que acontece é o seguinte: o idoso, quando ele é portador de uma doença na artéria do coração, que é uma das causas de arritmia, é muito comum o idoso ter uma vascularização suplementar, né? Quer dizer, é como se ele tivesse alguns vasos que tentam suprir... ali, Exatamente, tenta suprir aquele vaso que está obstruído e, às vezes, diante de uma situação de um infarto pequeno, dependendo da região em que aconteceu, às vezes ele consegue ser socorrido e, às vezes, tem outros infartos ao longo da vida e consegue sobreviver até com uma boa qualidade de vida, desde que haja um tipo de orientação. Agora, o jovem, muitas vezes, não. O jovem não tem ainda essa circulação, que a gente diz circulação colateral. Ou o jovem tem algum tipo de anomalia no coração, que muitas vezes passou despercebida e, em determinado momento, às vezes, diante de uma situação de estresse, diante de um esporte competitivo, muitas vezes ele tenta jogar toda a força dele naquele momento, né? Então aquilo pode fazer com que ele tenha um tipo de arritmia cardíaca. Isso aconteceu já algumas vezes em estádios de futebol. Inclusive, recentemente, nós temos caso de um jogador também que passou mal, teve uma miocardite, que foi uma inflamação, ele teve uma gripe alguns dias antes, era uma pessoa tida como normal e desenvolveu uma miocardite com arritmia, inclusive está afastada no momento para fazer tratamento. Então, é muito comum em jovens e por isso que tem que estar atento a algum tipo de sintoma e mesmo independente de sintoma ou não, é necessário uma avaliação sempre anual. 6 em 6 meses, anualmente é o suficiente, doutor Valério? Regularmente está verificando a pressão arterial, verificando o peso, fazendo avaliação médica, vendo a questão nutricional, como é que está, a questão da dieta, principalmente atletas. É muito comum a gente ver hoje atletas de final de semana que aumenta muito a chance de arritmias, aquelas pessoas que tentam correr atrás do prejuízo. Com o coração relaxado e no final de semana dá aquele super gás, né? Exatamente. Então, estas pessoas, elas têm uma chance maior de terem algum tipo de descompensação cardíaca, de algum tipo de arritmia. Então, é importante uma avaliação nesse sentido. Hoje, no Brasil, são mais ou menos 300 mil mortes por ano, né, em decorrência das doenças cardíacas. São 720 mortes dia. A cada 2 minutos, uma pessoa está morrendo em decorrência
de um problema cardíaco. Então é muito comum e é importante você estar atento a isto. É muito sério. E eu me lembro de um comercial, doutor Valério, que as pessoas nesse comercial, não sei do que passava na TV até um tempo desse, as pessoas carregavam o coração, e aí um coração meio rasgado, acho que é como se fossem travesseiros, um coração sujo, um coração... E aí dizia assim, se a gente visse o nosso coração, né, se a gente tivesse essa possibilidade, né, de ver, a gente cuidaria melhor dele, né? Então, assim, a gente às vezes realmente é relapso, né? Com esse órgão que é vital, né? Sem dúvida. E o coração, ele é isso que eu tenho sempre batido na mesma tecla. O sintoma, a gente não deve esperar o sintoma para poder tentar cuidar. Medicina Você tem que preventiva. cuidar preventivamente, procurando ver fatores de risco para as doenças cardíacas. Se você quer fazer uma atividade física, que deve fazer, você tem que procurar qual o nível, qual o tipo de atividade física, qual o nível de atividade física você pode fazer exames, fazer avaliações, buscar outros profissionais, quer dizer, buscar nutricionista, buscar um educador físico, enfim, procurar ter uma atitude preventiva, não esperar o sintoma aparecer para poder você cuidar. Muitas vezes a pessoa não tem sintoma, então muitas vezes tem a morte súbita, já acontece antes que a pessoa sinta qualquer coisa. Então é importante avaliações para poder você prevenir a morte. Prevenção precoce. É tudo. Obrigada, doutor Valério, pela sua presença mais uma vez aqui no Feminíssima e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua participação. Prevenir é tudo, né? Agora, doutor Valério falando aí da questão de fazer todos os exames, check-up, tudo. Marcelo, que está agora pedal, né? Fez tudo certinho. Lembra, Elaine? Toda tarde aqui, um dia ia no cardiologista, outro dia fez exame de sangue, não sei o que foi, ecocardiograma, eletrocardiograma, aí foi. Aí no outro dia foi tomar o café da manhã da Tambaú, né, da Nova Tambaú FM lá em Tambaú, né, no Busto de Tamandaré, pilava as frutas. Faz parte, tem que fazer tudo certinho. Olha o coração, macho. Olha o coração, pra não ser surpreendido. Além do que, uma boa paixão e um amor, né, Marcelo Marques? Desentope qualquer artéria, né, meu filho? Doida. Não deu de doido, não, que aqui a gente estuda, que ninguém é baú, né, pra